Fala, meus amores, muito boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que horas que você está assistindo esse podcast, mas, gente, voltando aqui, fiquei umas 2 semanas, né, Igor, parado, por causa do nascimento do Zezé, meu bebê já nasceu, gente, pra quem acompanha aí sabe que todo podcast eu comento, né, dessa nova jornada, e, gente, hoje eu queria muito gravar esse podcast, porque essa pessoa que tá aqui já gravou um podcast na casa, e foi um dos melhores podcasts que a gente já assistiu. E traz um tema, gente, muito, muito pertinente. Eu quero apresentar para vocês hoje a autora desse livro maravilhoso, Da Ansiedade à Iluminação, nossa querida Shirley Venâncio. Prazer, obrigada. Obrigada, João. Que bom te conhecer pessoalmente. Né? A gente só conversa por WhatsApp e nunca Sim, tinha se sim, visto. sim. Gente, a Shirley é maravilhosa, assim. Sabe aquela pessoa que você escuta, conversa a primeira vez e a gente brinca lá? Não sei se eu acho que é aqui também, mas que a gente fala que o santo bateu. Aham, bateu, bateu. É exatamente isso. E Shirley, pra gente começar, eu já quero começar com uma pergunta um que polêmica, né? A gente estudando um pouco sobre você, você comenta que você teve um encontro com a sua mãe depois de 9 anos que ela havia falecido e que isso transformou totalmente a tua espiritualidade. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí, como é que foi essa experiência pra gente já começar bombando esse podcast. Conto sim. Eu me reencontrei com a minha mãe 9 anos depois dela ter partido para o plano espiritual, né? Que até então eu achei que ela tinha morrido. Uhum. Por quê? Eu nasci em família católica, minha avó, minha mãe. Participei de tudo, todos os momentos especiais da Igreja Católica, comunhão, crisma, cantava na igreja, enfim. E as minhas crenças eram católicas. E o que que era a minha crença? Quando a pessoa morre, minha mãe para mim, ela estava no céu em paz descansando. É isso que eu aprendi, no céu em paz descansando. E nesse dia, quando houve esse encontro, que é o capítulo, eu falo que é o capítulo mais lindo da minha vida, que transformou a minha vida e o capítulo mais lindo do meu livro, né? Uhum. Nesse dia que a gente se reencontrou e que eu tive a oportunidade de conversar com ela por quase 4 horas. Pensa, a gente vai ficar aqui 1 hora, já é maravilhoso. Tu imagina tu reencontrar a mãe Nossa. que tu achou que tinha morrido, que pra mim ela tinha morrido. E eu entendi, nesse dia, João, eu entendi que só o nosso corpo morre. Nesse encontro foi a clareza de que nós somos seres espirituais, habitando essa ferramenta aqui para viver essa experiência material aqui na Terra. Então, eu não estudava mediunidade, espiritismo, não tinha nenhum conhecimento disso. Sempre fui muito admiradora do Chico Xavier e do Allan Kardec, mas eu não conhecia nada da Uhum. doutrina e disso tudo. Até que em março de 2021 aconteceu esse encontro. E um fator curioso, quando ela faleceu, que lá na minha cidade, onde eu nasci, no interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Tubarão, Uhum. mas eu moro em Florianópolis, né? No dia do velório dela, ainda nós velamos, era feito velório dentro de casa, né? E eu lembro que o caixão dela estava na sala da nossa casa. E eu, filha única, minha mãe morreu, aquela dor, né? E eu lembro que eu olhei pro corpo dela ali na frente e falei assim, ó, não é possível que tu acabou. Como mãe acaba? Eu lembro que eu fiquei questionando, eu falei, minha mãe acabou? Uhum. Eu falei, não, ela tá viva em algum lugar. Eu tenho certeza, não é possível. E eu vou carregar ela dentro do meu coração para sempre. E uns anos depois, eu tatuei no meu braço uma mensagem. No dia que ela morreu, só voltando um pouquinho, no dia que ela morreu, quando eu ia viajar 2 horas para encontrar com o corpo dela, tal, eu não era espírita, né, como eu falei, mas eu ganhei há uns 20 anos atrás um evangelho segundo o espiritismo, que um amigo me deu. E eu peguei aquele evangelho que estava em cima da minha mesa, eu falei assim: "Meu Deus, eu vou abrir essa página desse livro e tomara que tenha alguma palavra para me ajudar, porque como que eu vou lidar com isso, com essa dor, né, encontrar Sim. minha mãe morta, é o amor da minha vida". E daí eu fechei meus olhos e falei: "Me ajuda". Quando eu abri o livro, apareceu o título assim: "O amor de mãe nunca morre". E explicava exatamente o que acontece quando o corpo físico de uma mãe falece. E aquilo ali foi tranquilizante para mim, porque disse: só o corpo para de funcionar, o espírito segue vivo. E eu fui com essa intenção no meu coração. E tatuei no meu braço: "O amor de mãe nunca morre", em francês, 2 anos depois, eu acho. Em 2021, essa experiência transformou a minha vida. Eu falo que abriu uma cortina em que eu achava que a vida era essa aqui só, né? Por mais que eu visse alguns comentários sobre espiritismo, sobre outras crenças, mas a gente não tem certeza, né? Uhum. E aí, esse encontro real com ela, assim como eu estou aqui com você, conversando, assim, acordada. As pessoas me perguntam: tu estava dormindo?
tu usou alguma coisa pra tu? Eu falei, não, só chá de camomila e tava acordada. Então, esse encontro com ela foi a clareza de que espiritualidade não é religião, é a nossa realidade. Nossa, essa frase é maravilhosa. E, assim, tu falando, eu não pude deixar de pensar no seguinte: quando a gente escuta esse tipo de experiência, geralmente é rápido. Geralmente vi minha mãe rápido, ela me deu um recado, ela me falou alguma coisa. Mas 4 horas, Shirley. 4 horas. E qual foi o enredo dessa conversa? Nossa, Muita coisa, claro, mas dá um qual foi? livro. Primeiro, eu vou explicar por que que eu me encontrei com ela, né? Porque Uhum. várias pessoas falam assim, eu também queria encontrar com a minha mãe. Um dia antes, eu fui na casa de uma amiga que me ligou e disse que estava pensando muito em mim naquela semana e que precisava conversar comigo. Eu achei estranho, porque ela estava num tom meio sério, assim. Ela não era essa pessoa, assim, muito Uhum. brincalhona. Eu falei, tá bom, vou na tua casa. Ela, mas tens que vir porque eu tô contigo pensando em ti muito sério. E eu fui na casa dela, sentei na sala da casa dela, numa distância, assim como nós estamos. E ela perguntou como é que eu estava. Eu falei, nesse momento, eu estava no ápice da minha ansiedade, né? Que, como eu falo, eu me curei da ansiedade, também conto no livro. E me curando de uma síndrome de burnout, em que eu tinha me desligado de uma carreira de mais 20 anos, enfim. E ela perguntou como é que eu estava, eu comecei a chorar. E eu disse, eu tô muito mal. Nada me melhora, eu tomo remédio, nada melhora, o meu tratamento psiquiátrico não me ajuda tanto. E chorava, chorava, chorava. E nisso, conversando com ela, eu olhei para ela e vi que ela mudou o tom de voz. Mudou a fala, mudou o olhar, mudou a conversa, mudou o nível cultural, mudou tudo. Eu falei, amiga, estás estranha. E eu falei, gente, eu acho que não é ela. Eu falei, como assim não é ela? É tudo muito confuso pra mim, né? Uhum. Eu falei, amiga, o que que tá se falando? O que que é esse assunto? Mudou de assunto totalmente, né? E ela, não é a tua amiga, eu vim conversar contigo. Era um espírito. E eu, meu Deus, pensa tu viver isso, né? Eu falei, como assim? Eu vim conversar contigo. Eu vim te dizer que tudo que tu pede pra Deus é o que vai acontecer. E vim te dizer que a partir de hoje tu vai te curar da tua ansiedade e tu vai escrever um livro. E eu, meu Deus, um espírito. Tipo, eu nunca tinha visto aquela cena real, só em filme de Allan Kardec, coisas assim. Eu falei, não tem como eu escrever um livro. Tudo bem eu me curar da ansiedade, porque eu acredito que eu vou me curar, mas eu não vou escrever livro. Eu não sou boa de português, eu não sou boa de gramática, eu nunca fui muito de ler, nunca, não vivia nesse universo, né? Uhum. Ele falou, calma, é que tu não sabe, mas tu mesma já escolheu tudo isso antes de vir pra cá. Já tá tudo no teu caminho. E aí, pra finalizar a conversa, o que que ele disse? A tua mãe não está bem. Aquilo foi uma facada no meu coração, João. Por quê? Eu falei, como não tá bem se ela morreu e tá descansando? Era o que eu sabia, Sim. né? E ela tinha esquizofrenia, ela tomava muitos remédios, ela sofria muito, assim, com a doença dela, né? Eu falei, agora ela descansou e tá em paz no céu. E ele me disse que a minha mãe tava sofrendo. E eu falo, mas sofrendo por quê? O que que acontece? Como que ela tá sofrendo? Onde que ela tá? Ela está no plano espiritual, que eu não sabia que existia. Se sente culpada pela tua doença, pela ansiedade. Eu falei, mas não é culpa dela, não tem culpa nenhuma. A mãe até de longe cuidando do filho, né? Que linda essa tua fala. Mas aí eu falei, mas ela não tem culpa. Olha o que você fala o tempo todo e ela te escuta. Eu não sabia que eles escutam a gente. Vocês que estão assistindo, Uhum. nossos parentes, amigos que partem, eles assistem a gente. Óbvio que no momento que eles estão preparados, enfim, né? Eu falei, mas o que que eu falo que ela se sente culpada? As pessoas me diziam muito assim, nossa, Shirley, mas tu tá te tratando e tu nunca fica bem, né? E a minha fala era sempre a mesma, sem saber que ela estava ouvindo. Deixa, gente, deixa, eu tô cuidando da minha saúde mental, eu pedi demissão do meu trabalho, pela primeira vez eu tô cuidando de mim, né? Pela primeira vez eu tô me permitindo, eu tô doente, eu preciso me cuidar e tá tudo bem. O tempo que precisar para eu me tratar, eu vou ficar. E também porque, como eu nasci de uma mãe esquizofrênica, eu dizia, eu cuidei dela desde criança até ela morrer, eu nunca pude cuidar de mim. Era o que eu falava. Eu estava culpando, não, era só um fato, foi um fato, né? Uhum. Por quê? Aos meus 5 anos de idade, minha avó chegou para mim e falou:
É óbvio que eu não lembrava disso. Tu lembra alguma coisa com 5 anos? A gente não lembra muito, né? Mas eu comecei terapia semanal e nas sessões de terapia cheguei nesse dia, nessa cena. Absurdamente eu voltei e lembro até a roupa que eu tava. Minha avó falou assim pra mim: "Minha filha, tua mãe tem uma doença muito séria. E se ela se incomodar, ela vai amarrada numa camisa de força numa ambulância e ficar longe de ti por muito tempo. Então tu não pode chorar na frente dela, tu não pode sofrer na frente dela, te machucar, se tu brigar com amiguinhos, tirar nota baixa, ela não pode saber, porque senão ela vai para o hospital. O que que aquela criança entendeu? Que eu tinha que cuidar da minha mãe. Então eu cuidei dela desde esse dia até o último dia. Minha mãe nunca me viu chorar na vida, eu acho. Por quê? Por esse motivo, enfim. E ele me falou, eu falei, o que que eu faço para ajudar? Tipo, se ela tá sofrendo, como que eu posso ajudar? Tu vai conversar com ela em oração e ela vai te ouvir. E eu, meu Deus, que papo estranho esse, né? Não tinha conhecimento nenhum. Falei, como assim? Mas ela não morreu? Como é que ela vai me ouvir? Só o corpo dela parou de funcionar. Ela está viva. E eu, tá, e como que ela vai me ouvir? Tu não conversa com Deus em pensamento? Eu falei, sim. Com os anjos, com os santos? Não fala com esse povo todo lá de cima. Eu falei, falo. Ela também vai te ouvir. E nessa conversa que tu precisa ter, ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. E eu, colo? Que loucura. E ali eu ainda tava duvidando, tá, João? Mesmo vivendo. Ali eu vi que não era minha amiga, eu vi que era um espírito. Eu entendi que era outro ser. Mas assim, só por curiosidade, Sheila, até desculpa te interromper, porque Imagina. eu acho que eu gosto do podcast porque eu sempre me coloco numa posição de uma pessoa aprender, claro, né? Claro. Mas principalmente eu tento fazer perguntas que eu imagino que a galera sempre Faça, pense, faça. sempre queira se perguntar. O quanto foi nítido que não era tua amiga? Porque assim, a gente tá vendo uma pessoa semelhante e tu falaste que ela mudou a voz, ela mudou a voz não, mudou o linguajar, mudou tudo, mas o quanto disso ficou claro pra ti que não era ela? 100% certeza que não era ela. Por quê? 100%, sem dúvida 100%. nenhuma. Alguém conhece, alguém que tá assistindo a gente deve conhecer quem é Manezinho da Ilha. Quem nasceu em Florianópolis tem um sotaque único, né? Fala muito rápido e um jeito de falar único. Ali era um outro sotaque, não era daquele lugar a pessoa que tava falando. O olhar, eu tô vendo o teu olhar, tu tá vendo o meu. Tu vê que é outra pessoa, é outro ser. O assunto, o nível social, o conteúdo do assunto, ela não tinha na vida dela. Não tinha como, Não tinha dúvida. como ser fingimento de forma nenhuma. Fingimento? Não, eu falo porque é o Sim, que as pessoas sim. perguntam, As pessoas né? perguntam, sim. Mas era impossível ser fingimento, porque não era ela. Ali eu não teve espaço para dúvida. Eu falei, não é a minha amiga, meu Deus, vou prestar atenção nele. Eu só Sim. tinha essa certeza. Porque o corpo dela, a postura, tudo. Só a gente observar, botar aí no Google, né? Pessoas que viveram experiências mediúnicas e que trouxeram mensagem de outras pessoas. A gente vê que não é outra pessoa, né? E todo o conhecimento que ele me trouxe no decorrer da conversa, né? Conhecimento de quem não tá aqui. De quem não está. E concluindo, quando acabou a conversa, que ela voltou a si, ela não lembrava de nada. Exatamente nada. Nossa. Eu acho que... E qual é a tua sensação na hora? Tu sentiu medo? O que que tu sentiu? Não teve como sentir medo. Isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, porque sobre energia, o nosso santo não bateu? Eu senti energia de amor. Você Era sentiu energia de alguém que queria me confortável ajudar. ali? Eu senti um amigo. Entendi. Um amigo querendo me orientar. Tanto que hoje, né, 2 anos e meio depois, esse espírito que conversou comigo através dela, eu me encontrei com ele no plano espiritual, que é uma história mais maluca ainda, se tu achou essa maluca. E eu me encontrei no plano espiritual com ele, e depois tive várias outras mensagens, comecei a me comunicar diretamente com ele. Então, hoje, esse espírito é uma mentora, eu soube que ela foi minha irmã na última encarnação, e a gente conversa assim, só em voz, hoje em dia, né? Nossa. Eu pergunto por que o medo, porque assim, você vê uma pessoa que você é comum assistir, tipo, eu tô olhando o Igor, convivo com ele todo dia. Mas aí, do nada, ele vira uma pessoa totalmente diferente em todos os aspectos, menos na aparência. Qual seria a minha sensação em relação a isso? Mas eu acho que tu exemplificou de uma forma maravilhosa, que é exatamente isso. Cara,
eu me senti bem porque eu senti a energia É. boa vindo dele, né? Muito interessante. Isso. E só finalizando essa conversa lá, ele falou que eu não tivesse medo do que iria acontecer dali em diante, porque iriam Uhum. acontecer coisas novas na minha vida, e quando o medo viesse ao meu encontro, eu lembrar que Deus iria cuidar de mim e que a espiritualidade iria me amparar. E o que que aconteceu? No dia seguinte, quando eu fui para o meu quarto conversar com a minha mãe, como ele me orientou em pensamento, eu estava lá: "Mãe, me escuta, eu não sei onde que tu tá, se tu tá no plano espiritual", eu rezando, né. "Não se sinta culpada, mãe", e com muita fé eu comecei a falar com ela: "Não sei se isso existe onde tu tá, mas tu não tem culpa de nada", e comecei a chorar. E eu chorando, 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 eu ouvi um outro soluço, real, como a sua voz. Uhum. E daí depois eu chorando, continuei, eu ouvi mais próximo. Eu falei: "Meu Deus, o que que tá acontecendo? Que medo". Daí lembrei dele: "Quando o medo vier, vão acontecer coisas novas, não tenha medo". E depois, num choro mais profundo, eu lembrava dele e dizia: "Shirley, não se preocupa, não tenha medo. Se é para eu viver algo aqui, que a espiritualidade me ampare. Eu não tenho estudo de mediunidade, espiritismo, mas eu estou aqui, se for da vontade de Deus, né". Uhum. E aí, no próximo choro, eu ouvi que era o choro da minha mãe, e era ela se aproximando. E aí, sem que eu perce no livro está detalhadamente, né, é o capítulo mais extenso e mais lindo do livro. E aí, sem que eu percebesse, ela começou a conversar comigo. E aí eu senti que ela estava do meu lado, perto mesmo. Uhum. E aí naquela conversa ela foi me acalmando. Foi lindo, 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 assim, não tem palavras que eu consiga descrever. E uma das cenas, quando a gente já estava, assim, umas 2, 3 horas, porque ela me falou, deu uma aula, né, do que é, de onde ela tá, como que é aqui, como que a gente enxerga a vida. Uhum. E a minha mãe era muito católica, João, muito, e ela usava termos que não são vinculados a religião nenhuma. Ela falava assim: "Antes de eu reencarnar", minha mãe nunca falou essa palavra, né. E "antes de eu reencarnar como tua mãe, antes de eu voltar para o plano espiritual", então ela trazia uma linguagem que é a linguagem que a gente lê nos livros, sabe, Uhum. sobre espiritualidade. E no final desse encontro, uma hora ela começou a rir, 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 assim, e daí eu já estava vendo ela claramente como eu estou vendo você, né, feliz, feliz, com um sorriso lindo, assim. Quem quiser ver a foto da minha mãe tem no meu Instagram, na minha rede social, ela é uma das mulheres mais lindas que eu conheci. E eu falei: "Mãe, que tu tanto ri?" E ela assim: "Tu acha que é qualquer mãe que reencontra uma filha? E tu acha que é qualquer filho que reencontra uma mãe? Uhum. 9 anos depois? Olha a graça que Deus permitiu pra gente, a gente tem que rir, festejar isso aqui, né, que é um Uhum. encontro milagroso, né". Com certeza. Ah, é incrível. Eu sigo falando horas, porque Não, e tu falando me arrepia, porque eu agora já recebi meu filho, né? Então a gente tá numa fase totalmente diferente da vida e é inexplicável a sensação. E todo mundo que falava assim, ah, João, tu só vai saber a sensação na hora que ele nascer. E de fato é. E tu falando, minha mãe tá aqui me ajudando, graças a Deus. Vai embora daqui 2 dias, tô já sofrendo aqui ah, por antecedência. aproveita. Mas eu tenho um contato muito forte, eu tive um contato muito forte com a mãe da minha mãe, minha avó. Sua avó. Então até me emocionar. E ela sempre foi apoiadora demais do meu relacionamento com minha esposa. Muito, muito, muito mesmo, assim, sabe? Ela acreditava mais na gente do que a gente mesmo. É sabedoria, né. E você falando assim, em alguns momentos chave da minha vida, eu sempre pensei nela. Sabe uma coisa que eu quero só dizer antes de você concluir? Hum. As emoções são para homem e para mulher, homem também Não, chora. claro, não, isso aí eu E eu acho sou, lindo. eu tô até nervoso aqui. E aí, alguns pontos-chave me lembraram muito na tua história ela, porque, por exemplo, ela morreu de câncer, ela ficou muito doente, e eu, eu não tenho, eu sou espiritualizado em relação a Deus, eu nunca parei para estudar, por exemplo, a espiritualidade, acho que até você me incentivou a isso, vou ler teu livro com certeza. E aí, mas algumas coisas aconteciam na época que eu achava muito estranho. Ela ficou doente em julho de 2019, se não Certo. me engano. Ela faleceu dia 4 de dezembro Do mesmo do ano. mesmo ano. E eu tava terminado com minha esposa, né? A gente namorava já nessa época, 2019, a gente namorava há 4 anos. A gente tá indo desde 2015. E aí eu fui na casa dela, e ela ainda tava lúcida e tudo, e ela falou assim: Ah, cadê o Cian, meu filho?
Ah, vocês estão juntos há quantos anos? Já vai fazer uns 7. Eu falei, eita, vô, 7 anos? Eu comecei a namorar o quê? Com 12? E a gente brincando disso e tudo. E aí foi outra fase, onde ela já estava no hospital e eu fui com o Luciane lá. E nesse dia, nesse primeiro dia, eu esqueci de estudar, eu falei que a gente estava terminado. Falei, não, Uhum. mas vocês vão voltar, vocês vão ficar juntos. Ah, você Vocês... falou pra ela que tinham É, que terminado? tinha terminado. E ela ficou super triste e tudo. Sim. E aí voltamos nesse dia e ela viu, a gente foi no hospital e ela viu a Luciane, ela já estava um pouco mais debilitada. E ela falou, eu não disse, olhou pra minha mãe, eu não disse que eles iam voltar? Eu disse que eles iam voltar, só que a gente não tinha voltado, a gente só Aham. tava tentando se reconciliar. Só que mais esquisito, é, o mais esquisito de tudo, não tem necessariamente a ver com o meu relacionamento, mas foi no dia 3 de dezembro, morreu dia 4. Tá. Eu fui no hospital Um dia antes dela partir? um dia antes, na verdade, horas antes. Tá. Porque eu fui no hospital 11 horas da noite Aham. levar alguma coisa pra uma das minhas tias que estavam lá, não era minha mãe que tava. Eu entrei no quarto e ela, sabe quando você olha pra pessoa assim, não volta, sabe? Uhum. E minha avó, desde criança, ela me chamava de anjo da guarda, ela e meu avô. A gente ia muito pro sítio, ela falava, ah, Giga é meu anjo da guarda, meu apelido é Giga, de infância. É, Giga é meu anjo da guarda e tudo mais. E eu sempre me sentia assim mesmo, sabe? De ser uma pessoa que cuida das outras, e eu sempre me senti assim. Uhum. E muitas das vezes isso até afeta a gente, né? Que a gente quer cuidar demais e esquece da gente. E eu acho que eu nunca comentei isso pra ninguém. Naquele dia, eu tive a sensação, eu falei, minha avó não volta. Uhum. Mas eu fui lá, segurei a mão dela, ela apertou minha mão, mas ela tava já fora daqui, né? E saí do quarto, Luciane tava me esperando lá de fora, minha esposa ela não tinha entrado nesse dia, tava me esperando lá de fora, e eu desabei a chorar. Falei, amor, minha avó não volta. E aí eu cheguei em casa, dormi, acordei já umas 7 da manhã. Minha mãe foi no meu quarto e falou: Meu filho, quando foi umas 2, 3 horas, mas não sei o horário certo, foi no meio da madrugada, eu não quis te acordar, tua avó foi. Uhum. E assim, eu chorei, normal, pela dor, mas naquele dia que eu saí de lá, parece que ela tava me esperando pra se despedir, sabe? Eu não sei explicar essa sensação. E tu falando da tua mãe, eu me lembrei muito dela. Depois disso, é muito louco umas sensações que a gente tem, porque, por exemplo, quando eu mudei, eu saí da casa dos meus pais em 2020, Sim. já com minha atual esposa e tudo, lá em São Luís ainda, antes de eu vir pra São Paulo. E a primeira pessoa que eu pensei, eu tava arrumando um café da tarde pra receber meu avô, marido da minha avó, que ele foi uma das primeiras pessoas que foi lá no meu apartamento, e a primeira pessoa que eu falei foi, tipo, vó, tô aqui com ela, tô aqui na casa com ela. Cara, isso foi surreal. Agora, com o nascimento do meu bebê, mesma coisa. Falei, vó, olha aqui, sabe? Então, E se eu falar pra você que ela está agora do seu lado esquerdo? é algo lindo, né? E muito feliz. Muito Então, feliz. quando tu falou dessa possibilidade, eu que sou neto, consigo imaginar, imagina a minha mãe, né? Então, tipo, é algo surreal. É surreal. Mas, me recompondo, como foi, eu sei que tá tudo descrito no livro, vou fazer questão de ler, porque é incrível, mas qual foi a real, a principal lição que tu tirou dessa conversa? A principal lição foi a seguinte. São várias lições, né? 4 horas é muito tempo. Mas foi quando ela me deu uma aula sobre as doenças. Ela falou assim: Minha filha, quando a gente está aí na Terra, a gente não entende as nossas doenças e as doenças que a gente convive na família. A gente não entende as deficiências, a gente não entende nada. Nossa, por que que meu filho nasceu assim? Nossa, por que. Né? A gente tem uma dificuldade de Uhum, aceitação. Quando eu estava aí, eu achava que a esquizofrenia era o maior peso da minha vida, que era a doença dela, né? Eu achava que era um fardo. Mas foi o maior presente que Deus me deu. E eu falei, presente? Quando que essa doença que foi tão difícil para ela é um presente, né? Tu ainda não entende, eu vou te explicar agora para tu mudar o teu olhar e para tu levar adiante para as pessoas. Antes de eu ser tua mãe, eu fui um ser humano muito ruim. Essa é a história dela, né? Não tô dizendo que é a mesma coisa para todas as doenças. uhum, Eu fui um ser humano muito ruim nas outras encarnações. E eu fiz muito mal para as pessoas.
E eu não imaginava, João, porque minha mãe era doce, amorosa, tranquila. E aí, quando eu faleci e voltei para o plano espiritual, aqui fiquei um tempo tal, e a gente decidiu que era a hora de eu reencarnar, quando eu iria ser tua mãe. Nascer tal, para ser tua mãe depois. E aí a gente decidiu analisar a gente, quando ela fala, é uma equipe, eu imagino, né? Mentores, anjo da guarda, né? Os ancestrais da gente, anjos, sei lá, todo mundo lá de cima, eles entram numa reunião para analisar. Ok, você vai reencarnar, chegou a hora, você quer, você aceita, tem toda uma estrutura que eu não sei qual é ainda, né? Uhum. E aí a gente analisou o que mais eu precisaria aprender para evoluir espiritualmente, que é por esse motivo que a gente vai para a Terra. A gente vai para a Terra para evoluir moralmente e espiritualmente. E, infelizmente, a gente acha que vai para evoluir materialmente, né? E aí a gente viu que, como eu era uma pessoa que fazia muito mal para as pessoas e eu tirava a vida das pessoas, eu não tinha amor ao próximo. Eu não sabia o que era amor ao próximo. Eu não sabia o que era amor. E escolhemos que a esquizofrenia seria a principal ferramenta para me ensinar o que é o amor. E Deus me presenteou com essa doença. Tanto que eu fui para a Terra. Com essa doença, eu precisei do amor das pessoas para me cuidar, o médico, o enfermeiro, o tratamento. Precisei do amor das pessoas para cuidar do meu bebê quando eu ia internada por muito tempo numa camisa de força e te deixava lá. Eu sabia que alguém ia te amar e cuidar de ti. Então, eu precisei dessa doença para entender e compreender o que é o amor. E eu voltei para cá com clareza do que é o amor. Então, se não fosse a esquizofrenia, eu não teria sido hoje evoluída espiritualmente a ponto de compreender o que é o amor, para seguir minha meta por aqui, com os planos dela lá. E tu ainda não entende por que que a esquizofrenia também era importante para ti. Por que que tu acha que tu nasceu com uma mãe esquizofrênica? Eu falei, eu não sei. Por quê? Através de uma mãe esquizofrênica, cuidando e amando uma mãe doente, como eu era, minha mãe, ela tirava a roupa do meio da rua, ela enlouquecia, ela não lembrava quem eu era, ela tentava se matar, ela tinha surtos psicóticos muito intensos, né? E amando uma pessoa assim, amando uma mãe assim, tu ia aprender a amar qualquer outra pessoa. Então, essa doença te ensinou a amar o pobre, o rico, o preto, o branco, o hétero, o gay, te ensinou a amar todas as pessoas por igual, né? E por quê? E olha só que loucura, como tá tudo alinhavado, tá, João? E aí a gente escolheu essa doença e Deus nos dá, antes de reencarnarmos, uma missão, uma. Todos nós que viemos para a Terra temos uma missão para cumprir. E a minha missão era, conciliado essa doença, esse desafio todo, aprender o que é o amor, eu precisava ensinar para um bebê, o que é o amor incondicional, para que ela pudesse compreender e aos 40 anos de idade dessa criança, você começar a passar isso para as pessoas através da escrita. Nossa. Então estava tudo alinhavado, né? Uhum. Então isso mudou muito meu olhar, porque assim, ó, como que eu vou dizer que esses dias me falaram assim: "Nossa, Shirley, como tu vai dizer que as doenças são um presente? A mãe tá com um filho em câncer terminal no hospital, né? A pessoa tá com uma doença grave na família, um presente? Vai dizer para a pessoa que é um presente". A gente não tem essa compreensão, nós não temos. E ela me disse que a gente não tem. Mas essa doença, ela vai trazer um ensinamento para quem fica, né? Um exemplo, se eu lido com um autista em casa, se eu lido com alguém que tem alguma doença nesse nível, por exemplo, o quanto esse ser com autismo ensina pra gente? Ensina a ter paciência, ensina a ter sabedoria, a ter discernimento, se eu estiver consciente, porque senão eu vou achar que é um peso conviver com um autista, né? Sim. Então, isso mudou todo o meu olhar e eu levo isso em todas as palestras que eu vou. Eu palestro em centro espíritas no Brasil todo, né? Então, eu faço questão de contar essa história da doença, porque a nossa maior dificuldade é aceitar uma doença. A gente vê como um peso. Então, que a gente tenha amor por esse processo de cura, amor por esse processo de desenvolvimento, né? Vai longe. E muita gente se questiona, né? Se Deus é justo, por que que ele me deu este fardo? Porque você merece e é capaz. E isso é muito forte. Eu assim, Só uma pausa, claro. um parênteses. Ele não, ele deu, mas a gente escolheu e aceitou. É que a gente não tem essa lembrança. Diante do meu olhar hoje espírita, estudante da doutrina de Allan Kardec, e diante das minhas experiências espirituais que eu vivi intensamente nos últimos 3 anos, tudo o que a gente vive aqui foi escolha nossa. Tudo. Tudo. É como se eu fizesse um contrato celestial antes de vir pra cá. Então, eu escolhi ter essa doença na minha vida, eu escolhi ter um marido assim, eu escolhi viver assim, eu escolhi. Porque tudo aquilo ali vão ser as ferramentas que vão me levar para que eu possa evoluir.
Mas nem sempre a gente vem pra Terra pra... Nem sempre não, a gente não vem pra Terra pra evoluir, aprender e sofrer. A gente vem também porque a gente pode ser instrumento pra ajudar o outro, né? No seu Uhum, caso, a sua avó disse que você é um anjo da guarda, então você é um uhum. instrumento que ajuda as pessoas. Não, isso a gente fala muito de fardo, né? É muito difícil a gente ter esse nível de maturidade real. Porque, cara, a gente passa por momentos e, por exemplo, hoje, dentro da minha história, tem alguns pontos que eu tava te contando quando da doença do meu pai e tudo, e a gente não entende. Naquele momento, eu acho que eu tava tão focado em resolver a questão que eu não refletia. Depois disso, tanto é que eu até te contei que que eu acabei desenvolvendo ansiedade, já pra puxar o gancho pra gente falar disso. Durante o tempo que ele tava doente, eu não focava nisso. Queria Uhum, resolver e ter claro. ele bem. Mas, claro, tinha momentos que a gente parava pra respirar e falava, por quê? Né? E eu acho que isso foi um ponto-chave da minha vida para me tornar quem eu sou hoje, principalmente em termos de responsabilidade. Com certeza. A frase que eu mais escuto de todas as pessoas, sem exceção, é sobre a minha idade, sobre eu ser jovem e eu estar onde eu estou. Tipo, pô, João, hoje tu é o vice-presidente da holding lá, trabalha e tudo. E como você me viu, nossa, como você é jovem. Foi a primeira fala. E por um certo tempo, isso até me consumia, assim, falava, mas o que tem a ver eu ser jovem? E eu comecei a me fazer esses questionamentos. Falei, cara, o que me fez ser isso? O que me fez eu me tornar assim? E aí, todas as vezes eu voltava para esse tempo lá da questão do meu pai. Uhum. Eu precisei fazer muita coisa, cuidar da casa, cuidar da minha mãe, cuidar do meu irmão, ah, fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, e isso me trouxe um senso de responsabilidade absurdo, onde às vezes até eu me culpo por ser tão responsável, Sim. né? E, mas desde aquela época, e graças a essa minha avó, minha mãe, que sempre foram muito cristãs, muito católicas, a gente sempre teve Deus presente nas nossas vidas, né? Digo que eu não tenho religião, mas eu sou Aham. muito próximo a Deus. E uma frase que sempre vem na minha cabeça é que Deus nunca te dá um fardo grande demais que você não possa carregar. Sim. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente começa a se questionar muito, a refletir muito, a não entender algumas coisas, é uma das causas da ansiedade. Justamente. Eu começo e dentro da tua fala, todas essas coisas a respeito da doença, eu comecei a ter uma linha de raciocínio, eu queria que tu falasse se faz sentido. Tá. Ah, parei pra refletir, cara. Começa a me perguntar, começa a me questionar o porquê, o porquê, o porquê, o porquê e pra onde isso vai levar. E isso acaba paralisando a gente, dando a sensação de ansiedade, porque muita gente, não sei se sabe, mas, gente, ansiedade não é você ficar acelerado e preocupado e tal. Muitas das vezes é você estar paralisado com a mente pensando em milhares de coisas e você simplesmente não consegue agir, não consegue fazer nada. E quem fala isso, eu sofro de ansiedade, é leve, mas sofro. Sou medicado, inclusive, quando não tenho, mas essa foi a linha de raciocínio que eu cheguei, tipo, através da tua fala, que todos esses questionamentos, esses pensamentos que levam à ansiedade. E como é que tu gerou esse link? Porque tudo começou com esse encontro com tua mãe, mas qual o link que tinha entre a ansiedade e a iluminação que tu trouxe depois disso? Ótima pergunta. São 2 fatores separados, assim, né. A vida inteira não, desde os meus 25 anos, mais ou menos, eu comecei a ter ansiedade e não sabia. Só aos 35, olhando para trás, é que eu entendi que já eram sinais, né. Uhum, E hoje uma coisa que eu escuto muito, João: "Ah, ansiedade todo mundo tem, Shirley, é normal". A normalização da ansiedade, ela faz com que doenças piores surjam. Né, então era normal viver naquele ritmo aceleradíssimo e fui vendo outros sinais, não percebi, enfim. Então eu vivia de ansiedade, tive uma crise enorme, procurei um psiquiatra, comecei um tratamento, fiquei em tratamento tomando medicação e fazendo terapia por um bom tempo e convivia com a doença, né, mas sofria. Como você falou, eu sofro, né, olha a fala que a gente traz, eu sofro, olha o quanto é difícil viver com a mente
que é um caos. É. Porque olhando para você sereno, eu me vejo muito, tá? Porque eu te olho um jovem sereno. E todo mundo olhava para mim e achava que eu era a pessoa mais calma do mundo. E eu vivia num caos mental. Eu falo que a ansiedade, a cabeça da gente é um liquidificador, cheia de pensamentos do passado, do futuro e da preocupação com a vida de todo mundo, aleatório, fazendo assim, e que tu nunca consegue prestar atenção no presente, Uhum. né? E tive síndrome de burnout, que daí paralisou, piorou tudo. Eu já tinha ansiedade, tive burnout, perdi a memória. Então eu estava no subsolo do poço quando esse espírito veio através da minha amiga dizer que eu ia me curar. Só que eu já vinha num processo de espiritualidade. O que que é? Eu comecei a ouvir vídeos de meditação, eu vim começando a caminhar, a fazer trilha, eu comecei a me espiritualizar mais, né? Sem vínculo religioso, assim. Não tinha acontecido nada de mediunidade ainda. Comecei a estudar filosofia, yoga, comecei a estudar sobre mestres espirituais, comecei a mudar meu condicionamento mental, porque eu entendi que no dia em que eu decidi, olha isso eu vou falar para você, Vixe. tá? Anotar, vamos anotar. Nós não nascemos desse jeito, eu e você, né? Pode ser que Uhum. tenham pessoas que tenham alguma questão genética, de ansiedade, né? Mas nós nos tornamos assim porque algo aconteceu na nossa vida. Sim. Tanto eu quanto você aconteceu. Então, se algo aconteceu e me gerou, eu vou olhar para esse algo que aconteceu, vou curar, vou tratar e vou voltar a ser normal, né? E aí, nesse processo, eu entendi que a ansiedade ela é de fundo emocional. A maior parte da ansiedade é de fundo emocional. E por que que o Brasil é número 1 do mundo, é o país que mais sofre com ansiedade? Porque nós, brasileiros, temos dificuldade de olhar para as nossas emoções, para as nossas dores. E aí, respondendo você, né? Então, eu vivia nesse momento de ansiedade, comecei a me espiritualizar sem vínculo religioso. Aconteceu essa situação com a minha mãe e comecei a me aprofundar muito mais nessa questão de fé e um vínculo absurdo com Deus que eu nunca tive antes. Porque eu falo que quando eu estava lá no subsolo do poço, muito no pior lugar do mundo, assim, que eu falei, eu não aguento mais. Sabe como dali seria um passo pior? Eu Uhum. falei, eu não aguento mais. Daí eu falo que eu só tinha um lugar para olhar, que era para cima, que era para Deus, e ali eu peguei na mão dele e saí de lá. Então, quando eu saí desse estado de ansiedade para a iluminação, e o que que é iluminação? É a presença. É a não preocupação e não nomear e julgar tudo o tempo todo. Isso que você falou. E a outra coisa que me trouxe para a iluminação, que é essa serenidade, essa tranquilidade, é a confiança na providência de Deus. Porque quando tu confia, a gente fala tanto em Deus, né, João? Uhum. Mas se eu confio de verdade, por que que eu fico ansiosa? É mais Então pela é falta verdade. de confiança, Sim. né? Tem muita gente que não concorda com o que eu falo, mas eu falo isso, é a minha convicção, né? A ansiedade é uma falta de confiança na providência divina. Tá tudo certo. E olha só, eu tenho uma pessoa de muita luz na minha vida, Miriam Almeida, que se um dia for assistir, estou falando de você aqui, que ela me ligou, eu não conhecia ela pessoalmente, eu estava num momento bem desesperado, assim, né? Que não tinha mais dinheiro para o livro, eu queria seguir com a minha missão com o livro e tal. Daí eu liguei no telefone e falei assim, ó, olha o que eu falei, mudou meu dia e a minha vida. Eu só peço para Deus, era a minha fala, que ele me dê paciência, que ele me dê sabedoria e que ele me dê força para passar por essa fase difícil. Eu só peço isso para ele. Daí olha Uhum. o que ela falou. Querida, para de pedir para Deus aquilo que ele já te deu no dia do teu nascimento. Se tu é imagem e semelhança de Deus, tu é força, tu é coragem e tu é sabedoria. Tá aí dentro. Essa tua ansiedade é porque tu não tá confiando no teu pai. Nossa, tapa na cara. E aí, essa mesma pessoa, um outro dia, viu várias crianças brincando na livraria dela. Ela tem uma livraria lá na Praia Brava, né? E as crianças dentro da livraria. E ela falou: olha para essas crianças, porque elas estão tranquilas e felizes. Porque os pais estão aqui perto, elas estão tranquilas que o pai está cuidando delas. E por que que a gente está preocupado aqui com cara de nervoso? Uhum. Porque a gente não confia no nosso pai, porque senão a gente estaria rindo e feliz também. E aproveitando a Sim. vida, né? Nossa, e cada insight que a gente tá tendo, gente, eu não sei nem quanto tempo que a gente já tá aqui. Vou falar aí só pra não me perder. Maravilha. Quando tu falou uma coisa que realmente virou uma chave. Não sei se tu lembra antes da gente começar que eu falei assim, olha, eu não abordo muito sobre esse tema. E aí tu falou exatamente sobre isso, que se a gente nasce normal, né? E tem algo que nos gerou ansioso, então a gente tem que trabalhar lá. Nossa, isso é muito difícil pra mim. Mas a partir da... Vou fazer um acordo entre nós dois aqui, ou entre todo mundo que tá assistindo, que eu vou
eu vou procurar sobre isso. Porque, Posso complementar sobre isso? claro, Eu tenho um machucado, né? Digamos, eu uhum, tenho uma ferida aqui na minha pele, né? Alguém aí que tá assistindo a gente, ou você, tem uma ferida emocional. E aí eu coloco um band-aid, mas eu não tratei, eu não curei, né? sim, Tá, a ferida tá ali. Mas não quero mexer, porque se eu tirar o band-aid e botar uma água oxigenada, vai doer. Ah, não, daí eu vou ter que lidar com essa dor, eu vou ter que cutucar um negócio que eu não queria mais lembrar, é dolorido, não sei o que, não sei o que. Não, eu decidi ficar com o band-aid, eu vou decidir. Mas sempre que eu lembrar dessa cena, eu vou chorar porque ela ainda me machuca. sim. Então tenha certeza absoluta, João, isso que eu vou falar, eu vivi, tá? Quando eu decidi tirar o band-aid, eu vou tirar, mas eu vou limpar tudo que tiver pra limpar pra eu seguir livre. Doeu, foi difícil, na terapia, fazendo terapia, curando trauma, curando cenas que eu vi, dificuldade, feridas emocionais, um monte de coisa, culpa que eu tinha. Sim. Imagina quanta culpa essa criança que ouviu assim, ó, se a tua mãe te ver sofrer ou qualquer coisa, ela vai amarrada numa ambulância. Daí imagina que eu fui internada milhões de vezes com pneumonia, eu tava lá no hospital internada com 10, 12 anos de idade, e a minha mãe vindo me visitar, eu dizia, meu Deus, ela vai pro hospital psiquiátrico e a culpa é minha, porque ela vai me ver aqui doente. Sim. E ali tava, porque o que a gente vive na nossa infância, a gente assim, viu uma cena na infância e na adolescência, ela entra no nosso DNA e fica até a gente olhar para aquilo. Então, depois que tu limpou tudo, tu não precisa mais nem no band-aid, porque sozinho vai cicatrizar e tu vai seguir leve. Não, maravilhoso. Quando tu fala sobre espiritualidade, e acho que isso a gente nunca para de se trabalhar, né? A gente Uhum. sempre trabalha a nossa espiritualidade. E uma vez eu ouvi o seguinte, que a espiritualidade primeiro é você, depois você com a natureza, e aí sim você com Deus. E a gente começa a. E eu acho que pro ansioso o mais difícil é isso. É você com você mesmo, depois você com o presente aqui, né? É. Pra que aí sim tu lide com Deus. Qual a tua opinião sobre isso? Tu acredita que é primeiro uma jornada de autoconhecimento pra depois tornar a espiritualidade? Como que tu falaria assim, pra mim, por exemplo, pra qualquer pessoa que tá assistindo? Cara, como é que você começa a tua jornada espiritual? Várias respostas eu tenho aqui. Primeiro, quando falou que é primeiro você com você, depois você com a natureza, depois você com Deus, né? É, eu vi isso de algum É, lugar. Eu, então, eu internalizei porque eu achei sim, muito especial, sabe? é bem especial. Mas hoje eu vejo que tudo é Deus. Uhum. Você é Deus. Porque você é imagem e semelhança dele, você está aqui por algum propósito. A natureza é a expressão de Deus, né? Uhum. Se eu acredito e confio em Deus, eu tenho Deus em meu coração. Então, parece uma frase pronta, assim, mas hoje, com, com essa minha confiança nessa providência divina, tudo o que acontece aqui é o espelho de Deus, né? Desde a coisa mais absurda, tá? Por exemplo, nem absurdo, perdão. Eu tava vindo na calçada aqui na Paulista e vi um morador em situação de rua deitado, com o pé todo sujo, machucado, tal. E eu olhei pra ele, eu falei: "Deus já te abençoou, né? E tudo vai melhorar pra ti. Sinta ele em teu coração e seguir". Eu falei: "Porque ele é Deus também". Então, quando tu começa a olhar isso em todas as coisas, parece que tudo fica muito mais tranquilo e sereno, né? E a outra pergunta que tu fez é que o a palavra autoconhecimento, ela está sendo um pouco, Banalizado. banalizada, né. E o que que é o autoconhecimento? É você se conhecer, né. E o que que é você se conhecer? Eu sei o que me faz feliz? Eu sei quais são as atividades que eu mais gosto de fazer? Eu sei o que me faz mal? Eu respeito o que me faz mal, né. Eu sei quais são as minhas emoções, quais são as minhas dores? Eu sei quem são as pessoas que hoje me fazem mal? Eu sei, eu tenho autoconhecimento sobre meus sentimentos, saber o que está dentro de si, né. E só que a gente acha que autoconhecimento é um curso, é um livro, é um autodescobrimento, Uhum. né, saber de verdade, por exemplo, antes de eu começar um processo de autoconhecimento, que eu comecei fazendo uma sessão de coaching. Eu fiz um curso de coaching de 27 dias, depois eu fiz uma formação em life coaching, que eu fiz mais para me conhecer, e Uhum. fui me aprofundando no coaching. Depois eu comecei a fazer terapia. E foi nesse processo todo de ferramentas, estudos, tudo comigo mesmo, que eu fui percebendo quem eu era, porque de verdade eu não sabia. Por que que eu não sabia? Porque tu já nasce alguém te dizendo a profissão que tu tem que ter. Tu já nasce numa empresa e tu entra numa empresa e a empresa te enquadra daquele formato que tu tem que ser.
Num relacionamento, outra coisa. Parece que as pessoas vão te colocando em lugares que tu não consegue ser quem tu é. E eu lembro que no meu processo de autoconhecimento, uma coisa incrível que aconteceu foi um dia em que alguém me perguntou assim, ó, tu és coração ou razão? Eu falei razão. Há 3 anos atrás. Eu falei razão. Por quê? Eu, por isso, por aquilo. Daqui a pouco. E se isso acontecer? Eu fui respondendo razão. E razão, e razão. E aí, meu professor da formação em coaching olhou pra mim. Tu é emoção. Eu falei, eu não sou emoção, eu sou razão. Eu era outra pessoa 3 anos atrás, tá? E depois eu entendi que o quê? Daí ele foi falando, ele, tá, vamos seguir pro próximo assunto. Daí ele falou assim, as pessoas que são muito resistentes, que dizem que são razão, é porque elas tiveram que ser, impuseram isso pra elas têm dificuldade de aceitar. E ali eu me vi. Eu falei, eu não sou. Daí eu lembro que eu levantei a mão e falei assim, ó, Juliano, eu sou emoção. E comecei a chorar. Mas por quê? Eu tinha vergonha de assumir que eu sou uma pessoa amorosa. Porque me ensinaram que eu tinha que ser uma supervisora, uma gerente, assim, 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 sabe? E aí eu fui me perdendo da minha essência, né? Então, por isso a importância do autoconhecimento, pra gente saber quem a gente é de verdade, o que que é importante, saber dizer não. Sim. É muito difícil você se colocar nesse lugar. Quando a gente... Uma coisa que tu falou que é perfeita, que é tipo, cara, a sociedade ela vai te impondo as coisas, ela vai te guiando por esse caminho, muitas vezes até você mesmo se perde. Você sabe que eu trabalho com marketing, né? E a gente estuda muito sobre comportamento humano. Uhum. E tem algumas coisas que eu acho fascinante. Na verdade, eu acho tudo fascinante quando se trata do ser humano. Eu gosto muito de estudar comportamento. Tanto que quando eu sou analista também de mercado financeiro, tudo que eu estudava era baseado nisso, né? Em comportamento. E a gente chega numa viagem tão louca, às vezes, para imaginar o que faz uma pessoa comprar, o que faz ela engajar e tudo mais. Só que a gente se esquece de que cada pessoa é diferente. Uhum. Primeiro ponto. E aí começa uma jornada de você tentar imaginar, que é esse o passo que eu quero pra gente ir, exatamente pelo que tu falou. A gente se perde, porque cada pessoa é uma, ok, mas a sociedade ela acaba moldando todo mundo pro mesmo lugar. Uhum. Sim. E aí, muitas das vezes, a ansiedade vem, ou outras doenças, simplesmente por você não se encaixar. E aí entra essa ideia de propósito. Então, por exemplo, eu já contei essa história aqui. Quando a gente passa por processos como esse que você falou, processo de coaching, processo de empreendedorismo e tudo, uma das frases mais clichês que tem é, cara, você tem que ter clareza de pra onde você quer ir. Uhum. Só que ninguém te explica como. Sim, como se fosse fácil, É a né? primeira coisa. E eu lembro, eu acho que eu já contei essa história no podcast. A gente tá aqui desde 2021, aqui em São Paulo, né? E aí, um certo dia, a gente começou a trazer o pessoal, primeiro chegou só o IPEX, aí já tinha chegado umas 3 pessoas. E eu lembro que eu desci pra gente comprar um lanche pro pessoal, eu e o IPEX, a gente foi aqui no Carrefour do lado. E aí, IPEX é o meu mentor, né, sempre foi, e eu falei pra ele, IPEX, eu há muito tempo lidero pessoas, trabalho com pessoas e tudo, tenho um time grande, e a gente, por manual, acaba falando isso. Você precisa ter clareza, faça um quadro dos sonhos, saiba onde você quer chegar, exatamente quanto tu quer ganhar, qual o teu objetivo, qual o teu sonho e tudo mais. Sim. E às vezes eu me sinto culpado, Pex, porque às vezes eu sinto que nem eu mesmo tenho clareza de como, de pra onde eu vou, o que eu quero, porque cada dia às vezes eu quero uma coisa diferente. Às vezes eu acho que eu já realizei muita coisa do que eu queria. E quando a gente fala do autoconhecimento, eu acho que esse é o caminho pra você encontrar o propósito. É. Mas como que você traça esse paralelo? Porque lá na espiritualidade, você falou que a gente já vem com um manual. Uhum. A gente já vem com um contrato, né, de vida que você chamou. E como é que eu faço pra descobrir com esse contrato? Eu vou te dizer. Eu recebi uma orientação do meu mentor espiritual, me dizendo como que eu iria viver cumprindo com aquilo que eu escolhi antes de vir para cá. Uhum. Ouvindo a voz do meu coração. E eu falei, voz do coração? De novo, Como aquelas que é coisas isso? Meio empíricas, empírica, como... né? Falei, o que que é a voz do coração? Aquilo que aqui dentro te pede para fazer, que não é racional nem mental.
nem estratégica. Aqui, ó. E eu, ok. E ele falou que a voz do coração é a voz de Deus agindo na vida da gente. Já vou falar em seguida da outra coisa sobre esse respeito. E seguindo a nossa intuição. E é uma coisa que a gente não dá atenção, João. E é um sentido natural como tato e olfato, tá? Só que se perdeu ao longo dos séculos. Uhum. Tipo, tem histórias maravilhosas lá na época de Cristo sobre a intuição que eles levavam ao pé da letra e tudo tinha resposta. E ele falou que a intuição é a voz da espiritualidade e dos nossos ancestrais sussurrando aqui pra gente o caminho certo. Só que como é que eu vou prestar atenção na voz do meu coração e na voz da minha intuição se eu tô totalmente focada pro externo? Então, enquanto eu não tirar tempo para ficar sozinha, para fazer algo que eu goste, para rezar, para meditar, para ir para a natureza, para ficar com os amigos, enquanto eu não parar de mexer no celular, enquanto eu não ficar o tempo todo no externo, como é que eu vou ouvir voz do coração e intuição? Não dá nem para saber o que é, Uhum. né? E hoje, vou dar um exemplo de voz do coração, tá? Vou ser bem clara. Quando eu soube da oportunidade para participar do PDX, Uhum. né? Foi uma proposta ali, uma oportunidade. E eu não tomo decisão racional. Desde que eu ouvi essa orientação, a minha decisão ela é baseada no que aqui dentro diz. E tinha diversos fatores racionais que me levariam a não entrar. Milhares. E alguns que me levariam a entrar. E eu falei, peraí, e eu ali na dúvida, daquilo ali, na dúvida. Eu fiquei quieta, eu falei, a dúvida, eu não vou ficar dúvida, é aqui dentro. Eu falei, Deus, eu preciso tomar uma decisão. E eu não quero tomar uma decisão racional, material. Eu quero que seja feita a tua vontade. E não a minha. Qual que é a tua vontade? E aqui dentro veio, vai. Foi assim, ó, brotou. Vai. E ali eu te mandei a mensagem e disse, vou. Então eu tenho certeza que essa decisão é uma decisão que vai de acordo com aquilo que eu já escolhi antes de vir pra cá. Porque não foi aqui, ó, vai me dar dinheiro, não vai... Tudo é consequência, né? Sim. O dinheiro, ele vai de acordo com a prosperidade de uma vida natural. Quando tu vive com amor, com caridade, aí é que vem o dinheiro. E isso que tu falou agora, eu ouvi muito. Tem uma pessoa também que é muito próxima da nossa, que é a Noelle. Em uma conversa de corredor, foi o dia que eu a conheci. Eu fiz essa mesma pergunta, porque é uma coisa que eu sempre me questiono, né? Como você encontra seu propósito, né? E ela falou assim, você já nasce com seu propósito, e tudo que vai contra a tua essência, tu tá se distanciando do teu propósito. Justamente. E aí, eu já te falei, eu sou um cara extremamente curioso. E eu gosto de ouvir de diversas pessoas até que eu encontre a minha própria, Sim. meu próprio conceito, Uhum. né? Até que eu aceite isso, não aceitar não é a palavra certa, mas que eu internalize isso, Uhum. é um processo. Tu falou uma coisa maravilhosa e que eu acabei de ter uma reflexão minha. Eu não sei usar minha intuição, eu não tenho intuição. Então, qual é a minha pergunta? Como é que eu desenvolvo mais a intuição? Todos temos. Pois é, mas É que eu fico assim, cara, beleza, o que eu faço? Como é que eu sinto que é uma intuição? Porque eu realmente, assim, eu digo que eu ajo muito por impulso. Meus pais sempre falaram assim, Guilherme é muito decidido, independente, tá. Aí beleza, será que isso é minha intuição? Essa foi o que rodou na minha cabeça desde a hora que tu falou de intuição, que eu falei assim, tá, eu não sei se eu tô seguindo minha intuição ou não. eu entendo, é que é um pouco confuso quando... Primeiro que eu nem sabia o que era intuição até 3 anos atrás, né? Então, se eu tô te falando isso é porque eu compreendi que todos temos, né? Você já passou por uma situação assim, ó. Exemplo. Eu vou contratar essa pessoa, mas eu acho que eu não devo. Eu vou contratar essa pessoa? Nossa, mas não sei se é o caminho certo. Isso aqui é a tua intuição, Uhum. né? Daí tu vai lá, contrata, e não deu certo por um motivo grave. Daí tu pensa, nossa, bem que eu pensei que era pra eu... Bem que eu pensei que era pra não contratar. Esse pensar é a tua intuição, que a gente Uhum. confunde com pensamento, né? Mas é claro que pode ser que você ou outras pessoas estejam tão no externo que nem prestam atenção na intuição. Mas a intuição, ela, para quem não vive nesse universo de estudo, de meditação ainda, ela é muito similar a um pensamento. Só que é uma vozinha que sussurra aqui, sabe? E que normalmente a gente fica, da onde que eu tô pensando isso? Nada a ver, né? E sempre, por exemplo, esses dias alguém falou assim pra mim, nossa, eu tinha que fazer uma viagem e eu fiquei assim, não, acho que eu não devo ir, acho que eu não devo ir. Aquilo ali é intuição, acho Sim. que eu não devo ir. Ela não foi, o ônibus quebrou no caminho, pegou fogo, aconteceu alguma coisa e ela seguiu a intuição. E a intuição
Você está no seu caminho já. Se não estivesse no seu caminho, você não estaria tão interessado pelo tema espiritualidade. Não, com certeza. E mais ainda, como é que a gente exercita isso? O quê? Tanto a espiritualidade quanto a intuição. Porque pelo que eu entendo, pelo que eu entendi de toda a nossa conversa beleza, eu exercito a espiritualidade e aí eu desenvolvo todas essas outras habilidades que eu preciso. Não, não, o ser humano, ele é intuitivo. Eu Uhum. posso não ter vínculo religioso nenhum, não exerço espiritualidade nenhuma, mas eu tenho intuição, porque, como eu falei, é um dos sentidos naturais que a gente tem, né? Uhum. E hoje uma coisa que eu faço questão de falar, assim, as pessoas perguntam, teu livro é espírita? Eu falo, não, o meu livro é uma autobiografia espiritual. Eu conto experiências que eu vivi que me levaram a compreender que existe vida além daqui, né? Maravilha. Por que que não é espírita e é espiritual? Porque o que é viver a espiritualidade? É você ter uma consciência ou um despertar de consciência, né? De que a vida não é só isso aqui. Uhum. Né? Então, assim, eu posso não ter religião nenhuma, mas, nossa, eu acho que daqui a gente deve para outro lugar. Nossa, a minha mãe, eu acho que a minha mãe morreu, mas eu sinto que ela tá viva. A gente tem essa sensação de que existe algo além daqui. Muita gente tem, né? Tanto que o Brasil é o terceiro país que mais é adepto da doutrina de Allan Kardec. Por quê? Porque confia na existência de algo além daqui, né? Uhum. E eu não sei se eu tô fugindo da tua pergunta. Não, não. Não, eu não tenho intenção nenhuma de doutrinar ninguém, de pregar, de nada. É o que eu vivi. Então, se eu era uma pessoa cética Sim. e abri uma cortina para minha vida me mostrando a realidade, né, é a realidade da Shirley, como que tu pode falar com certeza, né? Porque eu vivi, é minha história. Mas depois que eu comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu comecei a estudar a doutrina espírita, os livros de Allan Kardec, se alguém não assistiu o filme, ainda assista Allan Kardec, porque daí dá uma clareza. Eu comecei a compreender as partes lá de Jesus Cristo, do Evangelho, dos discípulos, já se falava em espiritismo, Uhum. né? Só que não era o momento em que a humanidade estava preparada para compreender que todos nós daqui vamos para outro plano, que é de onde a gente veio. Uhum. Maravilha. E falando do teu livro agora, a gente diz que histórias conectam, né? A gente Aham. sempre fala, é o clichê de tudo. Minha pergunta, ela é bem clara, porque uma coisa é certa, depois desse podcast, com certeza eu vou ler. A gente fala que é uma autobiografia, e às vezes algumas pessoas falam assim, beleza, mas o que tua história vai ajudar a transformar na minha? Essa Uhum. que é a minha pergunta principal. A pessoa que leu o teu livro hoje, quais são as lições principais que ela vai tirar, mas qual a principal transformação que ela vai ter a partir da tua história? Ela vai se inspirar a confiar nas suas curas. Não só da ansiedade. Eu tinha ansiedade, me Uhum. curei, mas ela vai se inspirar a confiar no seu processo de cura, independente de qual seja, né? Principalmente da ansiedade, que daí eu relato quais as práticas eu incluí na minha vida, quais os hábitos eu excluí da minha vida. Eu tenho um certo manual de como a pessoa pode melhorar seu estado ansioso. Não tem receita, né? Mas o que eu mudei na minha vida para eu me curar da ansiedade. E que daí Uhum. qualquer pessoa pode mudar também, né? Que são hábitos que geravam ansiedade. Sim. Vários. E, e as experiências são 23 capítulos. Muitos falando sobre a ansiedade, né? Sobre esse processo de cura, e muitos sobre espiritualidade. E a maior parte que fala sobre espiritualidade, a pessoa que leu esse livro, ela vai expandir o seu olhar sobre a espiritualidade. Ela vai expandir o seu olhar sobre a vida aqui, sobre a morte e sobre a espiritualidade. É tipo eu aqui, gente, que fiquei curioso, vou estudar mais. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, porque assim, eu poderia ficar mais 3 horas conversando, mas Igor já me sinalizou ali. E Ixi. pra gente ir pra parte final aqui, Shirley, eu já te expliquei o porquê do nome do podcast, eu tava até nem lembrando disso, porque eu já tinha 300 perguntas, mas no bastidor eu vou fazer. Eu sempre pergunto pra todos os convidados desse podcast sobre, até porque não foi o foco hoje, mas você é uma escritora, autora, quer transformar a vida das pessoas, e a gente tá junto em alguns projetos para isso. Você acabou de palestrar no Girl Power, que foi incrível, né? E a gente, para que a gente siga o nosso propósito, já que a gente tava falando de propósito, a gente tem muitas barreiras. A gente tem, às vezes a família é contra, às vezes o nosso próprio corpo é contra, às vezes a gente
joga tudo contra nós. Sim. Mas aí você lembra daquela frase que eu sempre digo, cara, foi tu que escolheu seguir esse caminho, ou foi tu que foi destinado a seguir esse caminho, pois vai lá e faz. Qual foi o teu momento, vai lá e faz, Shirley? Maravilha. Como eu sou autora independente, sem editora, eu não falei que eu tenho um apoiador cultural, né? Depois eu falo, a livraria que foi responsável pela segunda edição do meu livro. E teve um momento que foi ano passado, foi em agosto ou setembro do ano passado, em que eu já tinha lançado a primeira edição na Bienal do Livro. E um dia um amigo, que eu tenho um grande amor por ele, me chamou para conversar para um café. Hum. E ele tem um amor tipo irmão, assim, para me orientar na vida, sabe? E ele falou assim, Sheila, eu preciso muito conversar contigo, porque eu sei que tu tem esse desejo de se tornar escritora. Eu sei que tu tem esse desejo de levar esse livro para o mundo todo, que tu fala, que tu quer que ele seja traduzido em outras línguas, né? Tu tem esse desejo de fazer ele se tornar um best-seller. Eu sei de tudo isso, mas eu tenho uma coisa para te falar. Nem todo cantor vive da música, nem todo jogador de futebol vive do futebol, nem todo ator tá na malhação, né? Exemplo, tem um amigo meu que dá aula de música, ele adoraria viver dando aula de música, mas ele precisa trabalhar em outro lugar. Então eu quero te dizer para que tu possa ter um plano B, porque não vai ser fácil, não é assim tu ser escritora no Brasil e viver disso, né? Uhum. Enquanto eu ouvia atenciosamente, acolhendo, e quando ele terminou foi o meu momento, vai lá e faz. Porque eu falei assim, eu entendo o teu olhar, eu entendo e faz total sentido o que tu tá falando diante do que tu acredita, né? Uhum. Eu não tenho dúvida alguma que eu vou viver da escrita e vou ser uma escritora que vai viver de livros, escrever vários outros livros, e eu sei onde eu preciso chegar, porque a minha missão que eu assumi com Deus é maior do que todos os obstáculos que vão ter no caminho. Então, eu agradeço o teu olhar, mas eu não tenho plano B. O meu plano é A. E eu fui lá e estou fazendo. Fantástico. Porque não é por mal que as pessoas fazem Não, isso, não. gente. Você sabe a minha história e Foi um foi. gás. E é a preocupação que a gente tanto falou, é o cuidado que a gente tem que ter, as dificuldades que a gente vai enfrentar, a gente sabe disso, e é muito difícil empreender no Sim. Brasil, todo mundo sabe disso. E aí, João, imagina se nessa fala dele eu dissesse é verdade, né? É difícil. Tá, então eu vou procurar um outro trabalho, vou fazer 50% do meu tempo isso, 50% isso, né? Ok. Eu não teria me dedicado 100%, não teria chego até meu apoiador cultural, que foi quem imprimiu Uhum. a segunda remessa do meu livro, né? A segunda tiragem, que me ajudou, que me levou para a Flip de Paraty, para o Rio de Janeiro, para a Bienal, que hoje estou aqui na Paulista falando com você. Então, se eu tivesse ficado 50-50, eu não teria chego onde eu cheguei agora Sim, e que vai me levar até onde eu quero e vou chegar, né? e com certeza, porque tudo quando se tem uma boa energia, o amor pelo que faz, dá certo. Isso é uma coisa que eu tenho em mim há muitos anos. E uma coisa muito linda que a proprietária dessa livraria, que é meu apoiador cultural, ela falou pra mim: não é o teu propósito, não é pelo teu propósito que tu tá caminhando, é pelo propósito dele. Lindo, perfeito. E aí eu falei, verdade, porque eu falei, porque o meu propósito, ela não. E outra coisa que a gente falou um pouquinho antes, né? O que será que é a minha missão nessa vida? O que é propósito? Propósito pra mim hoje, João, é assim: o talento que a gente tem, a habilidade que a gente tem, uma Uhum. habilidade, escrever e falar, por exemplo, em que eu vou utilizar essa habilidade para um trabalho em que vai contribuir com a humanidade. Se o propósito não tiver contribuição com a humanidade, não é propósito. Que é se você deixar um legado, né? Acho que todo mundo busca muito sobre isso. E Shirley, muito obrigado por ter aceitado esse Me convite. sigam nas minhas redes sociais. Eu já ia perguntar isso, onde é que a gente acompanha? E outra, Igor, bota uma observação quando lançar o podcast, colocar, tem na Amazon, né, se não me engano. Tem o digital na Amazon e o físico é aqui. Aqui mesmo. Ponto de venda em São Paulo é aqui. Já tem uns pontos de venda aqui no próprio CT dos Experts, né? Tem lá, nós temos pontos de venda. Se vocês quiserem o livro digital, eu vou pedir pro Igor anexar quando for lançar o podcast, para deixar anexado aqui na descrição, tá, gente? Já anota isso aí, Igor, pra não esquecer, pelo amor de Deus, porque esse livro aqui, gente, vocês ainda vão ouvir muito falar, porque já vendeu muito, a gente não comentou, mas já vendeu demais esse livro aqui, já tá na segunda edição. Leiam, porque tenho certeza que vai ser transformador, assim como foi esse podcast pra mim. Sim. Muito obrigado, meu amor. E quais são as tuas redes sociais? Diz aí pra galera. @Shirley Venâncio Escritora, Shirley com SHY no final. Tanto Instagram, TikTok, YouTube, tudo Shirley Venâncio Escritora. Tá bombado no TikTok Tá também, bombando, né? tá bombando. E meu WhatsApp para palestras em centros espíritas do Brasil inteiro e palestras em instituições, que são duas palestras diferentes, né? Uhum.
É 48 DDD 98806-8959. E Vamos eu sou deixar aqui na muito descrição grata, também. eu amei te conhecer, João. E você Muito também, obrigado. Igor. Igor é maravilhoso, né? Depois eu vou botar Igor aqui pra aparecer no podcast. Fazer uma entrevista aí, como é ser o cara mais querido da Hub de podcasts do Brasil. Gente, muito obrigado pela audiência. De novo, o link do livro tá na descrição. Não deixem de ler. Tem o link da Amazon, vai estar tudo aí. Se vocês estiverem em São Paulo, venham nos visitar aqui no CT dos Experts, na Avenida Paulista. Lá também tem o livro da Shirley e diversos outros autores que são incríveis. E, pessoal, de novo, sempre que eu falo nos podcasts o seguinte: se a gente vai lá e faz, é você sair daqui com todo esse conhecimento e aplicar, porque isso realmente vai fazer diferença na tua vida. Então é isso, muito obrigado pela audiência de todos. Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, JG Campos. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.